Fala galera, hoje é dia de A Queda dos Mutantes, parte 3. É uma história da Marvel, escrita por Chris Claremont e Louise Simonson e desenhada por Marc Silvestri, Brett Blevins e John Brigman entre 1987 e 1988. A Queda dos Mutantes é uma grande saga que passou pelos três principais títulos mutantes da época: X-Factor, X-Men e Novos Mutantes. A parte 3 encerra o assunto com os X-Men e fecha as pontas, trazendo e finalizando assuntos com os Novos Mutantes. Como essa é a parte 3, a última, é essencial que você tenha assistido o vídeo sobre a parte 1 e a parte 2, que vão ter links aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece esses quadrinhos, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E se você quer ajudar o canal a crescer, dá uma olhada nas recompensas do clube de membros ou em outras formas de ajudar que também estão aqui na descrição. E agora sim, vamos para a história, senta aí. A história começa em Dallas, no Texas, na frente do Eagle Plaza, local da antiga cobertura do mutante Ford, onde acontece o confronto entre X-Men e a Força Federal. Mas isso é interrompido por um feixe de luz do sol que se abre no meio da noite. Era um rasgo no tecido da realidade. A luta entre as duas equipes mutantes era caótica também, com Espiral inclusive cravando a máscara da Sina no rosto de Cristal com uma faca psíquica, enquanto Psylocke e Vampira tentavam derrotá-la. A cidade tinha se tornado um caos do tempo e espaço, abrindo fendas desde o início até o fim dos tempos. Inverno e verão, luz e escuridão estavam tudo no mesmo lugar. Testemunhando isso, Wolverine percebe que tudo que eles estão enfrentando é maior do que os X-Men e a Força Federal. Então ele oferece uma trégua para Mística, para trabalharem juntos para controlar essa crise. Perto dali, os repórteres da emissora NPR, Manoli Wetherall e Neil Conan, tentavam registrar todos aqueles acontecimentos bizarros, como dinossauros atacando num shopping, onde Pyro e Longshot se unem para salvar os inocentes. E nas ruas, bárbaros primitivos eram contidos pelo Super Sabre e pelo próprio Wolverine. E isso era televisionado pro mundo inteiro. O mundo inteiro agora via como os mutantes se arriscavam para ajudar inocentes no meio do caos. Com a trégua, Espiral tenta desfazer o feitiço que prendeu a máscara de Sina no rosto da Cristal, mas alguma força externa estava afetando a sua magia. E Colossus também, que tinha chegado no encontro dos X-Men graças a sua irmã Illyana Rasputin, também tentava ajudar. Em outra parte, o Comando Escarlate e o Muralha estão conduzindo oficiais e refugiados para o Eagle Plaza. Inclusive, um grupo de nativos americanos Cheyenne, que se oferecem para ajudar. Eles sabem que aquilo foi causado pelo adversário e só Ford seria capaz de derrotá-lo. O problema é que um xerife extremista dispara contra os nativo-americanos. Vendo aquela atitude, o próprio Comando Escarlate lamenta e se questiona se um mundo com esse tipo de gente vale a pena ser salvo. Enquanto tudo isso acontecia, existia outro mundo, onde Ororo Munroe, a Tempestade e Ford foram transportados. Uma terra onde os seres humanos nunca existiram e a natureza crescia livre. Desde que percebeu que tinha sido enganada para tentar matar Ford pelo adversário, se passando por Nazé, o falecido xamã de Ford, Ororo vem cuidando da recuperação dele. Tempestade pede perdão a Ford por tê-lo quase matado, e ele aceita as desculpas e só pede para que ela fique ao seu lado. Só que o tempo passou. Meses passaram ali, e Ford e Tempestade viajaram até onde seria Yellowstone, no Wyoming, no seu mundo. E ali encontraram um grande pedaço de terra escura, onde o ninho de Ford deveria ficar. O adversário não os matou, porque para ele aquilo é um jogo. O que ele faz na verdade é de tudo para impedir a volta deles ao mundo real.
Ford se contenta em viver com Ororo o resto da vida, mas Ororo tá confusa e abalada ainda com tudo que passou e decide ficar sozinha por um tempo. Mais meses se passaram e Ororo foi até onde seria a África desse mundo. Ela queria pedir orientação à Dama Brilhante, como fazia quando era criança. Era o espírito da deusa, o espírito da terra. Mas agora Ororo não sente nada e percebe a terrível verdade sobre esse mundo. Ele não tem alma. E talvez Ororo tenha que se tornar a versão desse mundo da Dama Brilhante. Assim, mais de um ano depois de chegar, Ororo volta para Ford. Ele construiu uma casa e uma forma de criar um sistema de energia solar. Os dois se reencontram e se beijam e começam a considerar as suas opções e o que fazer sobre aquele mundo. Enquanto tudo isso acontecia, em Dallas, o caos continuava. Sina via que esse era o fim dos X-Men dentro do Eagle Plaza. Mas Wolverine entende que a solução para acabar com esse caos está realmente naquela cobertura. Só que o caminho vai ser complicado porque o saguão do Eagle Plaza foi transformado numa selva. Mas olhando melhor, Wolverine reconhece aquela selva. Era o Vietnã. No outro mundo, Ford e Tempestade percebem uma coisa. Ou eles ficam e iniciam a raça humana nesse mundo, sendo seu Adão e Eva, ou eles abandonam aquele paraíso para voltar para casa. Claro que eles não deixariam o seu mundo real ser destruído enquanto ficam ali. E Ford, já prevendo isso, providenciou um novo ninho. No mundo real, os X-Men e a Força Federal entram na selva do Vietnã dentro do Eagle Plaza. Mas Wolverine não quer que a Força Federal os acompanhe, porque se algo acontecer, os X-Men são considerados bandidos pelo mundo. E ninguém vai sentir a sua falta se eles precisarem sacrificar a sua vida. Isso era transmitido a todos pelo repórter Neil Conan. E todos os X-Men concordam com Wolverine e juntos seguem em frente. No outro mundo, no topo do seu ninho, Ford diz que pode canalizar as energias místicas necessárias para mandá-los de volta para casa, mas ele precisa dos poderes da Tempestade para isso. Acontece que a arma neutralizadora nunca eliminou os seus poderes, só apagou o código genético de acesso a eles. Os poderes de Ororo ainda estão dentro dela. E usando quase todos os elementos da sua perna biônica, algo que durou praticamente esse ano todo para construir, Ford fez uma arma que recria esse código genético. E agora cabe a Ororo acessar os seus poderes. Disparando, Ororo agora se concentra e de repente um relâmpago surge. Ororo podia voar de novo, podia manipular o vento e os raios. Ela era a deusa desse mundo. E agora ela cria um pentagrama elemental necessário para Ford lançar o seu feitiço para levá-los de volta para casa. Ao mesmo tempo, em Dallas, a Força Federal via os X-Men entrando no Eagle Plaza e junto deles tinha um xerife os acompanhando. E quando esse xerife vê os relâmpagos, ele revela sua verdadeira forma. Era o adversário. Ele sente Ford e Tempestade no topo daquele ninho. Então a cobertura do Eagle Plaza simplesmente explode. Enquanto os X-Men com Madelyne Pryor e o repórter Neil Conan entravam no Eagle Plaza, a repórter Manoli Wetherell via tudo e transmitia a gravação do seu colega do lado de fora. Dentro do Eagle Plaza acontecia de alguma forma mística a recriação da guerra do Vietnã com a presença de demônios. Enquanto os X-Men lutam contra as criaturas, Madelyne Pryor corre para se proteger e tropeça na frente de Ford, mas do passado. E nesse momento ela vê, horrorizada, Ford lançando um feitiço que leva o espírito de 9 dos seus companheiros soldados mortos. E com essa energia vital, ele abriu um portal que liberou a presença e a passagem daqueles demônios para derrotar os seus inimigos.
Foi Ford quem abriu aquilo num momento de raiva e descontrole, tentando combater os Vietcongs. E ao perceber o que fez, Ford tentou controlar a situação, pedindo por um bombardeiro B-52 para arrasar com toda a área, destruindo os demônios. Foi assim que Ford perdeu o braço e a perna. Enquanto isso acontecia, acima do Eagle Plaza flutuava a Cidadela Estelar de Roma, a guardiã do Omniverso, onde o adversário a mantinha como prisioneira, e agora ele prendeu também Tempestade e Ford antes que eles chegassem de volta no seu mundo. No meio do campo de batalha do Vietnã, no Eagle Plaza, querendo saber para onde ir agora, a mente da Psylocke escaneia e detecta os traços de Tempestade, Ford e Roma. Assim, a vampira é enviada para a cobertura e encontra a Cidadela acima deles, mas ela é repelida. De qualquer forma, os X-Men criam um plano para chegar até lá, enviando Longshot primeiro, porque os poderes de boa sorte dele podem lhes dar a vantagem para chegar até lá. Assim, Vampira voa levando o Longshot e o joga para a Cidadela, amarrado num tipo de corda que levaria todos os mutantes até lá, deixando Colossus por último como âncora. Assim, com o plano dando certo, Colossus faz um esforço extremo para desligar os seus poderes e ser puxado para a Cidadela também. Desse jeito, chegando até lá por pura sorte, Longshot ataca o adversário com as suas lâminas. E por sorte, elas atingem e ferem o inimigo, mostrando que ele tem uma fraqueza pelo aço. Com isso, os X-Men chegam e Vampira absorve alguns dos poderes do adversário, enquanto Wolverine o corta com as suas garras, e quando o Colossus chega e torna o seu corpo em metal, ele se torna a arma perfeita contra o seu inimigo, e isso corta o adversário ao meio, destruindo a sua versão humana, revelando a sua real forma demoníaca. Por isso, o Colossus era a arma secreta de Roma nesse jogo todo. Os poderes que Vampira absorveu não eram do adversário em si, mas sim do seu corpo, de Nazé. E agora ela sabe lançar feitiços, então ela abre um portal para banir o adversário para uma outra dimensão. O problema é que ela tem o poder místico, mas não a força para isso. E o poder de nenhum dos X-Men é suficiente na verdade. Eles não conseguiriam derrotar o adversário. O único que poderia era o Criador, era Ford. Com o ataque na Cidadela, Tempestade e Ford se libertaram da sua prisão, mas Ford diz que não vai usar o seu feitiço. O problema é que isso seria a destruição do mundo todo. Mas Ford não queria fazer isso, porque para derrotar o adversário, ele precisaria da mesma força que usou para abrir aquele portal de demônios no Vietnã. Ele precisaria de 9 almas. Foi Ford quem, acidentalmente, levou o adversário para o seu mundo naquele momento que abriu o portal, e só ele era capaz de fechá-lo. E como ele usou a alma de 9 soldados, ele precisava do sacrifício de 9 almas agora. Não existia outra opção, os X-Men teriam que se sacrificar. Assim, Tempestade e Ford se beijam em despedida. E Madelyne Pryor manda uma mensagem pela câmera de Neil Conan para Ciclope, dizendo que o ama e deseja que ele cuide do seu filho. Então, sem perder mais tempo, Ford começa o feitiço. Os X-Men aceitaram o seu sacrifício. Assim, ele usa a alma de Longshot, Cristal, Destrutor, Wolverine, Tempestade, Madelyne Pryor, Colossus, Psylocke e Vampira. E com essa energia vital, ele expulsa o adversário, o banindo para outra dimensão. Assim, o inimigo foi derrotado. O mundo foi salvo ao custo da vida dos X-Men. E todos viram isso pela transmissão. Todos viram os heróis que eles foram. O problema é que muitos consideram Ford como um assassino por isso agora. Na ilha Muir,
Kitty Pryde, recuperada graças a Moira MacTaggert, vê tudo isso pela televisão. Ela vê o sacrifício dos seus amigos. Ao mesmo tempo que Kurt Wagner, o Noturno, desperta do seu coma. Só que as coisas não terminariam assim, porque dentro da Cidadela Estelar, agora livre do adversário, Roma decide usar os seus poderes de guardiã do Omniverso para mudar as coisas como quiser. Ela puxa as forças vitais dos X-Men para fora da barreira que prende o adversário e simplesmente muda as regras e ressuscita toda a equipe. Essa era a recompensa pelo seu sacrifício. Eles morreram, mas agora estavam de volta. Os X-Men renasceram. O mundo não sabe disso ainda. Eles ainda estão mortos na visão de todos. Mas todos viram o que eles fizeram para salvar a existência. Assim, eles inspiraram um novo mundo. E é assim que os X-Men se tornam lendas. Enquanto tudo isso acontecia, os Novos Mutantes ficaram de fora dos confrontos até agora. Os Novos Mutantes são um grupo composto basicamente por adolescentes. Sam Guthrie é um míssil com o poder de se lançar numa forma invulnerável, como um míssil. Ele é o atual líder da equipe. Danny Moonstar é a miragem, com o poder de projetar o maior desejo e o maior medo da pessoa. Rainey Sinclair é a Lupina, com o poder de se transformar num lobo. Illyana Rasputin é a magia, irmã de Colossus, com o poder de se teletransportar. Ela é também a senhora da dimensão infernal conhecida como Limbo. Doug Ramsey é o Cifra, com o poder de traduzir qualquer linguagem do universo. E Amara Aquila é Magma, com o poder de transformar o seu corpo em puro magma. Eles são alunos do Instituto Xavier atualmente, mas estão aos cuidados de Magneto, que inclusive aceitou se tornar o Rei Branco do Clube do Inferno. Nessa época, os Novos Mutantes tiveram confrontos com os Satânicos, um grupo de mutantes criados na Academia de Massachusetts, local liderado por Emma Frost, a Rainha Branca do Clube do Inferno. Com isso, Amara se apaixonou pelo Empata e se sentiu mais à vontade com os Satânicos do que com os Novos Mutantes, então decidiu abandonar a equipe, sendo transferida para a Academia de Massachusetts. Nesse período, um misterioso garoto pássaro vindo do Atlântico Norte foi visto sobrevoando Nova York. E os Satânicos tentaram capturar a criatura, mas foram os Novos Mutantes, graças aos poderes de míssil e de magia, que o resgataram e o levaram para o Instituto Xavier, o mantendo por enquanto num tipo de ilusão de uma ilha do Atlântico Norte, que era na verdade uma simulação na sala de perigo. Magneto não gostou nada disso, e a criatura não conseguia nem se comunicar. Ninguém sabia se era um humano transformado ou até um mutante em perigo. A única coisa que conseguiram descobrir é que o garoto pássaro só queria saber de comida. A mais interessada em tentar cuidar do garoto pássaro na verdade era Lupina, a jovem inocente que se transforma também num animal, que teve uma criação super rígida nas mãos de um reverendo. Só que Doug, o Cifra, tinha sentimentos por Rainey, a Lupina, e a atenção que ela dava para o garoto pássaro deixou o Cifra com ciúmes. Todos tentaram ajudar a entender o garoto e até tentaram levá-lo para fora do instituto, num shopping, contra a permissão de Magneto. E isso foi um caos. Então, quando eles voltaram para o instituto, Magneto os deixou de castigo e ordenou que se livrassem do garoto pássaro. Doug diz que era inútil tentar ajudá-lo. Aquela criatura não era humana, não era mutante. Ele até tentou entendê-lo, mas sem sucesso. Então Doug percebe que na verdade, pelos seus ciúmes, ele não tentou na verdade. Então com o seu poder, ele consegue se comunicar e passa a entender o garoto pássaro. Ele realmente não era humano nem mutante. Era um animal geneticamente modificado. E ele comia tanto porque essa era a recompensa máxima no lugar de onde ele vem. Então para ele era algo bom.
Assim, o garoto pássaro fica contente e começa a entender melhor a linguagem humana também. E Rainy fica muito feliz e agradece o Cifra. A partir daí, Cifra e Rainy se tornam os mais interessados em educar o garoto pássaro, que foi batizado como Penoso. Eles tentam ensinar palavras e Rainy até se transforma em lobo para ensinar a palavra lobo. E o Penoso reage de forma diferente, a abraçando muito feliz, dizendo que ela é uma criatura parecida. Mas o problema começa naquela noite, quando o Penoso percebe a lua cheia e ele começa a entrar em pânico. Cifra entende que o Penoso tem medo da lua porque era algo como o momento em que eles passavam por testes que incluíam sangue. Os novos mutantes tentam descobrir de onde o Penoso vem de fato, de qual lugar do Atlântico Norte, e mostrando mapas e fotos, ele fica feliz ao ver uma imagem da Groenlândia. Os adolescentes até conseguem um velho uniforme para que o Penoso se sinta como um deles de fato, e ele começa a entender o significado da palavra amigo. Só que numa noite, ao ver a lua, ele simplesmente sai desesperado por uma janela do instituto e vai até uma lanchonete pedindo muitos hambúrgueres. E com isso, ele sai voando rumo ao norte. Os novos mutantes o seguem e o alcançam. Então a Miragem usa os seus poderes para tentar entender o que o Penoso tem. E a visão mostra um tipo de ilha, o lugar para onde ele estava indo. E mostra várias outras criaturas, os seus amigos. Assim, a equipe decide se teletransportar para essa ilha, entendendo que o Penoso estava levando hambúrgueres para os seus amigos que ainda estavam presos naquele lugar. Mas o que os mutantes encontram naquela ilha não era nada amigável. Os novos mutantes são cercados por vários animais antropomórficos raivosos, parecidos ao garoto pássaro. Enquanto isso, numa instalação dentro da ilha, um homem bizarro, usando um tipo de pele e crânio de um animal, como se fosse um manto e uma coroa, trabalhava com seus experimentos. Foi ele quem criou aquelas criaturas. Eram animais evoluídos. Ele era chamado de Animador e as suas criações de Animados. E ele percebe a chegada ali dos novos mutantes no seu lugar chamado de Paraíso. Nesse momento, Roberto da Costa, o Mancha Solar e Warlock, que estavam fora do grupo por um tempo, voltam para o Instituto Xavier e não encontram seus companheiros, mas encontram Magneto irritado e feliz ao mesmo tempo por ver os dois de volta ali. Na ilha, o Cifra tenta falar com os Animados, enquanto Miragem projeta o seu maior desejo e percebe que era comida. Só que alguns animais não ficam felizes em ver humanos, mas gostam de Rainy porque ela é parte animal também. Só que antes que ela possa convencê-los de que eles não querem fazer mal, um alarme toca e os afasta assustados. Esse sinal era o início dos testes que o animador os obrigava a fazer. Testes para ver quem vive e quem morre, num labirinto cheio de armadilhas e perigos. O Penoso fugiu da ilha com medo desses testes, mas agora ele diz que vai passar pelo labirinto e vai parar o animador para libertar todos os seus amigos. E os novos mutantes concordam em ajudar. O problema é que o tal labirinto era realmente perigoso. E para piorar, tinha vários animados gigantes controlados pelo animador ainda. E pegos de surpresa por eles, todos os novos mutantes acabam sendo capturados. Eles são levados até o animador e ele diz que esses mutantes vão ser ótimos para os seus experimentos genéticos. E que era um absurdo aquele garoto pássaro usando um uniforme. Eles eram animais e não humanos. São humanos quem usam roupas. São humanos quem tem nome, não aqueles animais. O animador grita que isso foi dito na Bíblia, onde o homem ganhou nome quando comeu a maçã. Mas Rainy rebate que comer a maçã deu aos humanos conhecimento do bem e do mal, e que é a capacidade de escolher que torna alguém humano. E o garoto pássaro escolheu fugir e voltar até ali para ajudar os seus amigos.
Mas o animador simplesmente diz que os seus animais nunca devem escolher. E eles são condenados à morte por permitir que estranhos entrem na ilha. Então o garoto pássaro deve morrer. Nesse momento, a miragem tenta assustar o animador, criando uma imagem do seu maior medo. E o maior medo do animador era ninguém menos que Cameron Hodge. Ele se assusta dizendo para Cameron que as coisas estão indo conforme o planejado. Ele não estava fazendo nada de errado, não. Então o animador percebe que aquilo era um truque e castiga os novos mutantes, os prendendo em cápsulas de contenção até com gases que contêm os seus poderes. Enquanto isso, no Instituto Xavier, Mancha Solar, Warlock e Magneto não sabem o que está acontecendo. E preocupado, Magneto diz que vai até o Clube do Inferno pedir o equipamento deles para localizar os novos mutantes. Enquanto Bob e Warlock encontram os mapas de quando os novos mutantes estavam tentando encontrar a ilha do Atlântico Norte, e assim eles seguem até lá. Enquanto isso, no Paraíso, o animador recebe uma ligação do seu líder, Cameron Hodge, que viu pesquisas relacionadas a mutantes nos registros do animador, mas ele diz que tá tudo sob controle. O animador era um cientista chamado Dr. Frederick Animus, e ele era contratado de uma faculdade para fazer pesquisas médicas e as ignorou para fazer pesquisas genéticas que mataram pacientes, e por isso ele foi preso. Mas com influência, Cameron Hodge o tirou da prisão e o contratou. Acontece que ele foi contratado para estudar uma forma de garantir a superioridade humana. Mas o que o animador fazia ali era uma pesquisa para criar uma raça de animais evoluídos para obedecerem comandos e se tornarem escravos dos humanos. Nesse momento, o animador ordena a morte dos novos mutantes, para depois usar os seus corpos para as pesquisas, e eles são levados para o labirinto. Mas no caminho, o Cifra consegue se comunicar com as criaturas e diz que o animador vai acabar com eles depois de matar os mutantes. Então os animados se desesperam e soltam os novos mutantes, quebrando assim a sua contenção. Só que ainda existiam animais aliados ao animador, o que cria um confronto contra os mutantes. E tudo isso só piora quando eles encontram um elevador, que seria a saída dali. Mas quando o elevador se abre, surgem os sorridentes soldados extremistas da direita. Cameron Hodge estava ali e eles disparam. Eram tranquilizantes, e os novos mutantes são capturados, já que Cameron Hodge precisa agora substituir os outros mutantes que ele tinha, que foram recentemente perdidos. No caso, ele está falando do X-Factor. De qualquer forma, ele ordena que os seus homens matem todos os animados ali, já que ele nunca pediu essas aberrações para o animador. Assim, alguns soldados matam amigos do garoto pássaro, e o Penoso lembra das palavras de Rainey. Ele não é só um animal, ele é o garoto pássaro. E ele faz uma escolha, a escolha de lutar. Assim, ele consegue atacar os soldados sorridentes da direita, libertando os novos mutantes e inspirando os outros animados. Isso cria uma luta generalizada contra os soldados da direita, até que o Mancha Solar e Warlock aparecem para ajudar. Warlock procura por ali o seu melhor amigo, Doug, o Cifra. Mas por não ter poderes de combate, o Cifra estava escondido e ele até se sente mal por isso. Só que quando o Cifra vê o animador com uma arma apontando para Rainey, a Lupina, Doug se joga na frente dela e a salva. Mas ele é atingido. A Lupina nem percebeu e diz para Doug só se esconder. E caído no chão, sem que ninguém o visse, ele pede desculpas e diz que não vai mais fazer isso, nunca mais. E nesse momento o Cifra, sozinho, simplesmente morre. Cameron Hodge e a direita decidem ir embora, já que aquilo não levaria a nada. Então eles jogam algumas bombas para conseguir tempo para fugir no seu hidroavião. Mas de repente, um outro animado surge. Uma criatura, como um polvo gigante.
e ele agarra o hidroavião e o leva para o fundo do oceano. Esse era o fim de Cameron Hot. Na ilha, o próprio Garoto Pássaro consegue nocautear o animador, se libertando e libertando seus amigos. Os Novos Mutantes comemoram a vitória e Rain procura pelo Cifra para comemorar com ele, quando o encontra caído e morto. Todos se desesperam, principalmente Rain, o Garoto Pássaro, e Warlock, o seu melhor amigo. Com ódio de tudo isso, a magia queria matar o animador, mas é impedida pela Lupina. Então Illyana simplesmente o envia para os demônios no limbo. Os animados, os animais geneticamente modificados, estavam livres finalmente. E eles têm escolhas. Eles eram muito mais do que só animais. Eles têm o direito de escolher os seus próprios nomes, como Doug, o Cifra, gostaria que eles fizessem. Os Novos Mutantes e os animados lamentam a morte de Doug no paraíso. E Illyana Rasputin joga os soldados que sobraram ali diretamente no limbo, alimentando seus demônios. A magia estava furiosa e até perde o controle da sua forma humana e assume a sua forma demoníaca. Mas quando ela volta, Dani Moonstar diz que ela não é assim e magia volta à sua forma humana. Os animados decidem ficar naquela ilha para criar um novo lar, enquanto os Novos Mutantes se despedem do Garoto Pássaro, o Penoso, e voltam carregando o corpo do Cifra. Eles são teletransportados pela magia para o Instituto Xavier, que estava vazio na verdade, porque Magneto estava chegando na sede do Clube do Inferno e via a destruição causada em Manhattan pela imensa nave de Apocalipse caída ali na margem do rio Hudson, e descobre também sobre a imensa luta dos X-Men em Dallas. Rain se culpa imensamente pela morte de Doug e corre para o telhado para tomar um ar. Mas escorrega e quase cai, mas o míssil a pega, a salvando, revelando que também se sente culpado por ser o líder e não cuidar de Doug. E a partir de agora, Sam, o míssil, promete que vai cuidar deles como se fossem os seus irmãos mais novos. Os Novos Mutantes assistem às notícias nesse momento sobre os X-Men, vendo o prédio em Dallas explodir, aterrorizando Illyana, que levou seu irmão para lá. Nesse momento, Magneto chega no instituto e pergunta sobre Doug. E quando ele descobre, Magneto se desespera e começa a chorar e atacar os Novos Mutantes, os amarrando com metal para supostamente protegê-los, para eles nunca mais saírem dali sem a sua permissão. Mas Illyana diz que Doug está morto e os X-Men ainda podem estar vivos e ela quer ajudar, só que Magneto se recusa a deixá-la ir. Isso cria um confronto imenso ali dentro do instituto. Illyana vai para Dallas mesmo assim, com Magneto dizendo que coisas terríveis estão acontecendo com os mutantes. Existe uma lei de registro mutante e um humano matou Cifra, um mutante. É isso que os humanos fazem. Illyana se teletransporta mesmo assim, mas logo ela volta e ataca Magneto violentamente, dizendo que ela não pode chegar até Dallas. Existe alguma barreira mística e ela sente que os X-Men estão realmente mortos. Ela pensou que Magneto iria ajudá-los e protegê-los, mas ela estava errada. Illyana quase mata Magneto antes de Sam acalmá-la, dizendo que não é isso que Doug ou seu irmão gostariam que ela fizesse. Assim, os Novos Mutantes abandonam Magneto, que realmente teme que coisas ruins estejam por vir contra a raça mutante. Os adolescentes se reúnem com Illyana, que estava chorando no sótão, dizendo que ela só queria ser uma criança normal. Mas Rain a abraça e diz que eles não podem mais ser crianças. Em vez disso, eles procuram novos uniformes, porque eles têm que manter vivo o sonho de Charles Xavier, lutando contra mutantes e humanos malignos, seguindo o sonho de paz entre as raças. Porque se os X-Men estiverem mesmo mortos, são os Novos Mutantes tudo o que resta para o mundo. O que eles não sabiam é que o que viria por aí
era algo muito maior do que isso. E era algo muito familiar para a própria Illyana. O que os esperava a partir daí era literalmente o inferno. E é desse jeito que termina a história. A Queda dos Mutantes é uma enorme saga, cheia de altos e baixos. A primeira parte, com o X-Factor enfrentando pela primeira vez o Apocalipse, é com certeza a melhor. A segunda parte, com os X-Men contra o adversário, também é interessante, mas já começa a ficar confuso. E o terceiro volume é o mais fraco, com o encerramento dos X-Men, que é totalmente anticlimático, matando os heróis e literalmente 2 páginas depois trazendo eles de volta, tirando totalmente o peso dos acontecimentos. E os eventos com os novos mutantes acabam sendo um pouco cansativos e encerram mal os assuntos com Cameron Hodge. Pelo menos por enquanto. A Queda dos Mutantes tem uma arte muito boa no geral e uma narrativa interessante separando acontecimentos em arcos. E o roteiro é muito impactante, principalmente os eventos com o Anjo e com o Cifra. Personagens morrem na saga e vilões icônicos ganham destaque. E acaba servindo como preparação também para uma nova saga envolvendo essas mesmas equipes. Porque exatamente na sequência acontece a grande saga Inferno. Mas Inferno é história para outros vídeos. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder o que vem por aí, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.